Da interatividade, a alternativa B. Os músculos do quadríceps e reto femoral controlam a flexão do joelho no início da corrida para atenuar o impacto. A última coisa para ser abordada nessa unidade com relação à corrida diz respeito à sua eficiência. Então, existem alguns fatores que influenciam a eficiência do movimento de corrida, como a velocidade de movimento, que deve ser confortável. Caso não seja, a tendência é que a musculatura fique mais acionada e isso incorre em gasto energético elevado. Comprimento e frequência da passada, como vimos, para aumentar a velocidade da corrida, é preciso, como primeira estratégia, de novo, para economizar energia, aumentar o comprimento da passada e depois que o comprimento da passada não puder mais ser aumentado, aí sim aumenta-se o número de vezes que o sujeito coloca o pé no chão, então a frequência da passada. E uma última questão que ainda não foi abordada, que será abordada agora, diz respeito à oscilação do centro de gravidade do corpo. A oscilação do centro de gravidade ou do centro de massa do corpo, ela deve ser controlada na corrida. O sujeito que tem uma técnica de movimento de corrida eficiente, ele não faz o deslocamento do centro de gravidade na vertical com muita ênfase, porque o objetivo da corrida não é deslocar para cima, não é um salto. O objetivo da corrida é deslocar para frente. Portanto, quanto mais o sujeito deslocar para cima o centro de gravidade do corpo, mais energia ele está perdendo. Porque ao invés dele usar essa energia da musculatura para deslocar o corpo para frente, na horizontal, ele vai estar usando para deslocar na vertical. E aí ele vai ter que executar mais passos para percorrer a mesma distância. Então, a oscilação do centro de massa do corpo deve ser o mais horizontal possível na corrida para garantir uma técnica de movimento adequada e ter um gasto energético menor, né? Assim como os outros fatores que devem ser controlados, como o comprimento da passada, a frequência da passada, como já discutido. Então, um corredor que tem uma técnica apurada garante a execução desses fatores de forma correta. Uma outra coisa importante é com relação ao treinamento do ciclo alongamento e encurtamento. Acabamos de ver a importância da atividade eletromiográfica, ou melhor, a importância do músculo no movimento da corrida, quando analisamos os registros da atividade eletromiográfica. E esse músculo, na maioria das vezes, faz primeiro a ação excêntrica, alonga, para controlar alguma coisa no movimento, para na sequência realizar a ação concêntrica, encurta, né, para produzir força. Alongar e encurtar sem pausas é vantajoso porque isso faz com que o tecido muscular acumule energia elástica e use essa energia elástica para produzir o movimento. Se a força elástica está sendo usada, o músculo não precisa gastar tanto ATP para fazer as conexões de actina e miosina. Portanto, ele não precisa produzir tanta força contrátil. E isso torna o movimento mais econômico. Para treinar o ciclo alongamento e encurtamento, esse autor, em 1999, fez um estudo com 2 grupos de corredores que foram submetidos a 2 tipos de treinamentos diferentes. O primeiro grupo, que foi o grupo controle, fez um treinamento baseado na parte aeróbia, 90%, 7% de circuito e 3% para treinamento de potência, de força rápida. E o grupo experimental fez menos treinamento aeróbio, 65%, mais treinamento de potência, 32%, e 3% só de circuito, que era um treinamento um pouquinho mais misto, né? Não ficava nem para potência, nem para resistência.
Os autores, depois desses dois grupos realizarem esse tipo de treino por 9 semanas, analisaram o tempo que eles fizeram para percorrer 5 quilômetros, bem como o valor do VO2 máximo dos corredores. Esse gráfico mostra o tempo que os corredores fizeram para percorrer os 5 quilômetros. Então, no eixo X tem o número de semanas, né? 0, 6 e 9 semanas de treino. No eixo Y, o tempo que eles levaram para percorrer os 5 quilômetros. O E representa o grupo experimental, aquele grupo que treinou mais potência. E o C representa o grupo controle, que treinou mais aeróbio e menos potência. É possível perceber que no início do treino, o grupo experimental levava mais tempo para percorrer 5 quilômetros do que o grupo controle, que levava menos tempo. Ora, se estamos falando de corrida, levar mais tempo para cumprir um determinado percurso é pior para um corredor. Então, o grupo experimental, no início do treino, ou melhor, no início do experimento, estava em desvantagem em relação ao grupo controle. Depois que os dois grupos fizeram treino, na 9ª semana foi possível observar que o grupo controle perdeu o rendimento, porque ele começou a levar mais tempo para percorrer os 5 quilômetros do que o grupo experimental, que diminuiu a quantidade de tempo para percorrer os 5 quilômetros. Então, isso mostra que o treinamento de potência, mesmo para corredores de longa velocidade, ele é vantajoso. Ele garante uma eficiência maior para produzir força, para propulsionar o corpo para frente e se deslocar mais rápido numa corrida. Uma outra variável que foi estudada pelos autores, foi o valor do VO2 máximo. De novo, nós temos as semanas de treino no eixo X, 0, 3, 6 e 9 semanas. O valor do VO2 máximo, que é a capacidade de oxigênio consumida durante o movimento de corrida. O C, a curva do grupo controle, e o E, a curva do grupo experimental. O grupo controle, lembra, baseou o treino mais no aeróbio, e o grupo experimental baseou o treino mais na potência. Novamente, observamos que no início do experimento, o grupo controle captava menos oxigênio para conseguir fazer o movimento de corrida, e o grupo experimental captava mais oxigênio, o que significa que o grupo controle era mais eficiente no início do experimento para realizar o movimento de corrida com menos consumo de oxigênio, gastava menos energia para o movimento. E no final do treino é possível ver que o grupo experimental reduziu drasticamente a captação de oxigênio em comparação ao grupo controle. Então, mostra aí que esse grupo foi muito mais eficiente para percorrer a mesma quilometragem, né, para fazer um movimento de corrida com menos consumo de energia. Como é que a gente explica essa melhora do grupo experimental? O treinamento de potência é o treinamento conhecido como treinamento pliométrico. Então, é um treino que faz com que o músculo seja mais eficiente para acumular energia elástica e para restituir essa energia elástica. Ora, se o músculo no treino melhora a captação de energia elástica, então isso significa que ele consegue gastar menos energia e produzir bastante força, porque ele usa essa energia elástica que foi treinada. Gastando menos energia, ele precisa de menos oxigênio captado do meio externo para produzir ATP para manter o percurso e, portanto, ele é mais eficiente na questão não só de produção de força muscular, mas na economia de energia do sistema.
Então, o treinamento pliométrico passa a ser muito vantajoso mesmo para corredores de longa distância por melhorar o ciclo alongamento e encurtamento. Novamente, a indústria calçadista tentou manipular com a questão da eficiência do calçado para acumular e restituir energia elástica. Esse foi um dado de Shorten de 1993, no qual eles tentaram construir o calçado A, o calçado B e o calçado C com características de solado que pudessem, através de molas, acumular energia elástica para depois restituir ela no movimento. Perceba que a quantidade de energia que esses calçados são capazes de acumular para restituir para o movimento é infinitamente menor do que, por exemplo, o músculo do tríceps sural, representado aí no gráfico pelo tendão do calcâneo. Então, nenhum calçado tem essa capacidade de fazer acúmulo de energia elástica para ajudar na propulsão de uma corrida, né? Até porque o tempo que a musculatura tem para usar a energia elástica que ela mesma acumula é muito diferente do tempo que o calçado tem para deformar o solado e retornar energia. Então, instantes diferentes e também locais diferentes, né? A energia acumulada no calçado é no calcanhar. A energia que eu tenho que restituir é quando eu estou com apoio no antepé. Então, não dá para transferir energia do calcanhar para o antepé para o calçado conseguir restituir energia. Então, de novo, nós vemos que o calçado esportivo ele não tem a mesma capacidade do aparelho locomotor, nem para controlar impacto e nem para trazer economia no sistema. Uma coisa que o calçado esportivo realmente faz, que ajuda na eficiência e na economia de energia, é diminuir o desgaste do corredor quando ele tem um peso menor, né? Então, isso realmente é válido, né? Calçados que têm um peso menor, como a gente pode ver aí no gráfico, né? De 100 gramas, de 200 gramas, de 300 e de 400 gramas, permitem que o corredor ele tenha uma velocidade maior, né? Se for um calçado de peso menor. Entretanto, é importante considerar o seguinte: um corredor com técnica de movimento ruim, ele não vai conseguir, só pelo peso do calçado, melhorar a sua eficiência no movimento. Então, esse slide que mostra que o calçado mais leve é o melhor para economizar energia, para deixar o movimento mais rentável da corrida, ele só é verdadeiro quando se considera um corredor com técnica de movimento muito bem apurada, né? Um corredor que já está há vários anos treinando corrida, e aí sim, para ganhar uma prova olímpica, né, de caráter mundial, diminuir o peso do calçado vai fazer com que esse corredor ganhe milissegundos para conseguir garantir a vitória na prova. Um sujeito que acabou de começar o treino de corrida, que precisa aperfeiçoar a técnica, não vai ter esse mesmo resultado com calçado mais leve, né? Ele não vai ter a mesma vantagem, porque ele precisa coordenar a musculatura dele para garantir essa economia de energia. O calçado vai ser só um detalhe. Portanto, novamente, vemos que o calçado esportivo ele é dependente da adaptação que ele traz junto com o aparelho locomotor, né? Ele sozinho ele não garante muita coisa no movimento. Com isso, vamos olhar para essa questão. A eficiência do movimento de corrida depende de técnica correta que induz ao menor consumo energético. Sabendo disso, é correto afirmar que o centro de massa do corredor deve se deslocar na vertical a fim de garantir o impulso na propulsão e economizar energia no movimento. B.
O treinamento de pliometria garante o uso do ciclo alongamento e encurtamento, favorecendo a economia de energia na corrida. C. O uso do componente elástico na corrida não interfere no gasto de ATP para a produção de força propulsiva. D. O calçado esportivo é capaz de acumular e restituir energia elástica, tornando o movimento mais eficiente. E. O calçado esportivo mais pesado para atletas de corrida favorece o controle de gasto energético em competições. A resposta para essa questão é a alternativa B. O treinamento de pliometria garante o uso do ciclo alongamento e encurtamento, favorecendo a economia de energia da corrida. Espero que tenham gostado da aula e voltamos numa próxima oportunidade. Obrigada.